Finalmente estou aparecendo por aqui, né? Depois de matutar muito aqui na minha cabeça de como fazer isso, bora começar, né? Tava precisando revisar para concurso, então eu pensei por que não unir duas coisas, né? É uma coisa que eu gosto muito, que é gravar esses vídeos, já esses tipos de conteúdo e revisar, que é uma parte que eu tô mais preguiçoso. Então, no momento, eu estava estudando a parte de cardiologia, então estudei a parte de cardiologia, vim para a parte das profundidades de cavidade e como fazer ali para resolver cada profundidade de cavidade, que vai ser o tema aqui desse vídeo. E eu iria para resinas, porém resinas eu já estou mais de boa, então eu vou depois para a parte de patologias e diagnóstico, porque é uma parte que eu estou bem encrencado, tá? Então, esses vídeos eu espero que seja uma coisa mais leve, tá? Mais um bate-papo mesmo, uma conversa aqui. E que eu possa utilizar para revisar depois. E espero que vocês também consigam revisar através desses vídeos. Bom, a proteção do complexo dentino-pulpar é o que vamos conversar hoje no tema dessa aula. Ó, que maravilha. Eu coloquei até aqui um conteúdo programático para a gente conseguir acompanhar, né? Então vou fazer ali uma introdução geral do que é o complexo dentino-pulpar, por mais que o nome já diga o que é, né? Nós vamos falar um pouquinho do trauma causado pelo preparo, que tem muito dentista que esquece que você preparar um dente vai causar um trauma, vai gerar um dano à polpa, então é muito importante você entender que tipo de dano é esse, como é que funciona e como evitar um problema maior. E vamos falar dos tipos de cavidade, obviamente, né? E vamos à escolha de materiais. Então nós vamos ali falar sobre ionômero de vidro, sobre hidróxido de cálcio e por fim falar sobre o tratamento expectante, que é um tratamento que está entrando em desuso, porém que ainda é válido saber como ele funciona, tá bom? Eu não pretendo enrolar muito não, tá? Bom, o complexo dentino-pulpar, como o próprio nome já diz, seria a dentina e a polpa. A dentina, ela é um tecido mineralizado que vai proteger a nossa polpa e a polpa, ela vai ser responsável pela inervação e nutrição desses dentes. Então vai funcionar como se fosse uma via de mão dupla, o que é muito importante a gente entender. A dentina está protegendo a nossa polpa, ok. A polpa, ela vai nutrir essa dentina através de uma coisa chamada túbulos dentinários. São túbulos bem pequenininhos que vão passando aqui pelo dente, ó, e vão transferindo nutrientes para essa dentina e até mesmo chegando aqui no esmalte através desses tubos, tá? Então os tubos vão vir aqui, ó. Podem chegar até aqui, tá? O que acontece no caso de agressões? É uma via de mão dupla. Quando nós temos uma agressão, vou apagar aqui esses tubos. Todos esses tubos. Quando nós temos uma agressão, a polpa, ela fala, opa, você não está me protegendo, então também não vou te nutrir. Então, quando vamos tendo aqui uma agressão mais profunda, ó, que a cárie geralmente ela começa assim, né? Vem só um pontinho aqui, passa por todo esse tecido endurecido do esmalte e na dentina ela consegue se espalhar melhor, tá? Através ali do ácido lático. Então ela vem passando aqui, ó. Os túbulos dentinários que deveriam servir para nutrir essa dentina acaba passando bactérias por esses túbulos. Então a polpa ela fala, opa, ao invés de você me ajudar, você está me prejudicando, hein, dentina? Então o que ela faz? Ela faz uma esclerose dentinária. Essa esclerose vai tampar esses túbulos. Então nós vamos ter aqui uma esclerose dentinária. O que acontece? Em muitos casos em que essa agressão ela vai ficando mais profunda, é muito comum nós vermos que a polpa ela dá uma regredida, ou seja, ela vai formando a dentina reacionária, essa dentina esclerosada, e ela vai perdendo o seu espaço. Então, tudo isso aqui vai virando dentina. É muito comum a gente ver isso. E mais para frente vamos ver mais ou menos como funciona, tá, toda essa parte. Então, tudo isso aqui ó, vai virando dentina reacionária. E a polpa ela vai regredindo. Bom, quando nós vamos fazer
um preparo de um dente, né? Então já deixa eu até fazer logo aqui a cárie, ó, que a cárie ela vem passando. Que é muito comum a gente ver os pacientes, inclusive, falando isso, né? Nossa, meu dente só tinha um buraquinho, mas quando chega aqui embaixo, ó, essa cárie ela consegue penetrar com mais facilidade, tá? Então ela vem aqui, ó, pronto. Tá aqui a nossa cárie. Pegou no dente e agora, tirou a radiografia, viu aqui. Quando nós vamos fazer um preparo, nós utilizamos a alta rotação, obviamente, né? Existem outros tipos de preparo que não são invasivos, mas isso não é o caso aqui, tá? Que a gente está conversando. Quando nós vamos utilizar a alta rotação, nós precisamos entender que a atrição, isso a gente vê lá na física, né? A atrição ela vai gerar calor. Então é muito importante o quê? Nós temos uma irrigação abundante, a refrigeração abundante, né? A utilização de brocas novas, porque de nada adianta você ter uma broca ali e já usou, sei lá, uns 5 anos usando uma broca, a broca já não tem mais corte nenhum, tá pedindo socorro a broca e você tá ali botando força para essa broca cortar um pouquinho. Então você já comete outro erro de aplicar uma força excessiva, de não fazer cortes intermitentes, né? Esses cortes intermitentes seriam o quê? Você tá aqui, ó. Aí você vem no dente, faz um pouquinho, vai olhar. Faz mais um pouco, vai olhar. Faz mais um pouco, vai olhar. E também a utilização de baixa rotação e curetas para cavidades mais profundas. Então, o que pode acontecer aqui se você não tiver o cuidado? Você está lá com alta rotação e fala, nossa, estou com mais 5 pacientes ali na recepção, então vou utilizar a alta rotação aqui para fazer tudo rapidinho. O tecido do esmalte, ele é mais endurecido. Aí você vai vir aqui para fazer o acesso. Você está vindo aqui, beleza. É mais endurecido, ele vai aguentar. Porém, quando você... caiu um cisco aqui no olho. Quando você chega em um tecido infectado, vai lembrar que a cárie, ela libera o ácido lático. Acontece o que? A desmineralização desse tecido e ele fica um tecido amolecido, um tecido desmineralizado. Então, quando você vem aqui fazendo a força excessiva com alta rotação e cai nesse tecido desmineralizado, fazendo uma força excessiva, você vai passar direto por todo esse tecido amolecido e vai chegar onde? No fundo da cavidade. Então, a depender da força que você está colocando, você pode acabar atingindo o fundo dessa cavidade e, a depender da profundidade, você pode até mesmo expor a polpa. Então, por isso que é muito importante realizar os cortes intermitentes, utilizar a broca de baixa rotação e curetas. Então, por exemplo, tirou aqui o esmalte, teve o acesso ao tecido cariado, muda para baixa rotação. Tem umas brocas de baixa rotação que são maiores que você consegue fazer essa limpeza de forma mais rápida, tá? Então, você vem aqui, ó. Você faz toda a limpeza, pega uma cureta, passa a cureta nas paredes dessa cavidade para ver se não ficou nenhum tecido amolecido, nenhum tecido infectado, para evitar que esse paciente ele tenha reincidiva de cáries depois, tá bom? Então você precisa deixar essa cavidade muito bem limpa, muito bem delimitada para poder fazer a sua restauração. Bom, aí nós vamos ter os tipos de cavidade. Cada tipo de cavidade nós teremos um protocolo diferente para estar agindo. Então, basicamente, nós vamos ter a rasa. Essa imagem de livro aqui ela está um pouco exagerada demais nas profundidades. Vocês vão perceber aqui. Então, por exemplo, a rasa. Aqui nós vamos falar da junção amelodentinária, tá? Na rasa e na média. Então aqui, ó, nós conseguimos ver essa região aqui, ó, aqui seria uma cavidade rasa. Percebe aqui que vai ter de 0,5 a 1 milímetro. Aqui eu não vou nem tentar escrever, é horrível escrever. Vai ter de 0,5 a 1 milímetro de profundidade da junção amelodentinária. Na média, essa distância já vai ser de 1 a 2 milímetros. Então aqui nós vamos ter a junção amelodentinária, vai ser de 1 a 2 milímetros. Quando nós vamos para profunda e para muito profunda, nós já não utilizamos mais como parâmetro a junção amelodentinária. Nós vamos utilizar a distância que essa cavidade vai estar do tecido pulpar. Então, vai estar ali da polpa, tá? Então, quando nós falamos de cavidade profunda, ele vai estar ali a uma distância de 0,5 milímetros da polpa, ou seja, um espaço muito pequeno. E na muito profunda vai ser menor que 0,5.
ambas cavidades vão ter um risco aumentado da exposição pulpar na hora do preparo. Então, por isso que é muito importante você utilizar curetas, utilizar brocas de baixa rotação, para justamente evitar qualquer dano a essa polpa, ou até mesmo acabar expondo essa polpa sem querer. E aí vamos para o protocolo de cada cavidade. Nas cavidades rasas e médias, nós podemos utilizar o mesmo protocolo, que é do que? Do ataque ácido. Você faz toda a remoção, né, do tecido infectado, você vai passar por cureta, vai ver se não tem mais nenhum tecido amolecido. Então ali você vai fazer o ataque ácido, vai fazer a utilização do sistema adesivo e vai fazer a resina. Então é muito importante você entender com qual sistema adesivo você vai estar trabalhando, porque cada sistema adesivo vai ter um protocolo diferente. Uma leitura que eu recomendo é o Manual Prático de Sistemas Adesivos. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês terem acesso. E basicamente ele vai falar como funciona cada sistema adesivo. Então ele vai explicar um pouquinho o adesivo no geral, né? Vai explicar como ele vai funcionar ali para gerar adesão, para se ligar à dentina. E cada sistema adesivo ele vai ter uma particularidade que você precisa prestar atenção. Já que vamos trabalhar em consultórios, cada consultório pode ter ali uma técnica de sistema adesivo diferente. Então é muito importante prestarmos atenção. No caso de cavidades médias, nós já podemos começar a utilizar o cimento de ionômero de vidro. Por quê? Vamos supor que um paciente chegou para você, o paciente falou que já passou em 2 dentistas, já fez a restauração, porém sempre a cárie volta no mesmo lugar. O cimento de ionômero de vidro, que é o CIV, ele tem uma ação de remineralizar o dente, ele vai liberar flúor. Então, em casos que você tem uma cárie reincidiva, você, além de fazer, claro, né, todo o processo muito bem feito, porque pode estar acontecendo uma falha nesse processo de limpeza, você pode utilizar o CIV para justamente auxiliar para evitar que tenha essa reincidiva novamente, tá bom? Agora, cavidade profunda. Deixa eu até mudar já. Aqui, ó, pronto. Vamos fazer uma cavidade profunda aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. É mais ou menos assim, né? E as cavidades, geralmente, elas não são lineares, né? Elas não são retas. Você vai ter uma cavidade mais ou menos assim, quando você terminar, né? Tirar todo o tecido amolecido. Na cavidade profunda, aqui já vai ser necessária a construção de uma base. Isso vai ser o CIV, obviamente, né? Você pode utilizar outros materiais também, como, por exemplo, uma resina fluida, enfim, existem outros materiais que você pode utilizar, porém, o recomendado seria o CIV, tá bom? Ele tem o objetivo de minimizar a massa de restauração ou remover irregularidades cavitárias. Então, por exemplo, você está aqui com a cavidade mais irregular. Você não vai passar a broca por toda essa região para regularizar, porque você vai perder tecido sadio, você vai aprofundar ainda mais essa cavidade se você for tentar deixar ela reta. Aí o que é que você pode fazer? Você vai vir com o CIV, vou botar aqui uma corzinha azul, né? Para lembrar mais o CIV. Você vai vir com o CIV e vai fazer uma base. Então o CIV ele é líquido. Quando você colocar esse líquido na cavidade, ele vai se adaptando a toda essa cavidade e vai fazendo essa base aqui, ó. Pronto, você colocou até aqui, ó. É porque aqui a imagem está um pouquinho distorcida da dentina e do esmalte, mas você faz uma base de um tamanho bom. Por cima desse CIV, você pode fazer já o sistema adesivo convencional, sem problema nenhum, tá bom? Então você vai fazer ali o ácido, o adesivo, aí resina de dentina, resina de esmalte e tá tudo certo. Então aqui mais uma vez, né, o protocolo da cavidade profunda. A primeira opção vai ser o cimento de ionômero de vidro mais o sistema adesivo. Caso não tenha o CIV, pode ser utilizado cimento de hidróxido de cálcio fotoativado. Porém, aqui tem um risco. Qual é esse risco? O hidróxido de cálcio, ele não consegue ter, ele não tem uma adesão da resina, tá? Então você não pode fazer toda a base como se fosse o CIV. Você vai fazer só uns pontos específicos e depois vai fazer nas pontos mais profundos, né? E depois vai fazer o seu sistema adesivo.
Mas o recomendado mesmo é utilizar o sieve, tá bom? Porque o sieve ele tem ali uma compatibilidade maior com o sistema adesivo. Bom, falando um pouquinho das propriedades do sieve, existem vários tipos de sieve, né? Então vai ter o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3. E dentro desses tipos ali vão ter alguns outros subtipos, mas não é o momento aqui de estar conversando sobre isso. O que é que a gente precisa entender? O sieve, ele não é tão resistente quanto uma resina composta, tá? Por isso que ele é mais utilizado para fazer a base de restaurações ou em odontopediatria, que ali você vai ter, né, a questão do paciente não ser tão colaborativo em alguns casos, então ele é mais utilizado para odontopediatria e para, nos nossos casos aqui de atendimentos em adultos, é mais utilizado como base. Então, ele tem uma menor durabilidade que as resinas, por isso que ele não é feito a restauração toda. Ele libera o flúor, que vai inibir a desmineralização, que seria um efeito anticária, né? Porque a cárie ela vai funcionar liberando ácido no tecido. Esse tecido ele vai amolecer e essa cárie ela vai avançando no dente, ou seja, ela funciona desmineralizando, avança, desmineraliza, avança. E então o flúor ele vai justamente fazer o efeito contrário do que a cárie faz. Então a cárie vai tentar desmineralizar, porém o sieve ele vai estar liberando o flúor, remineralizando esse tecido. E o coeficiente de expansão térmica e de condutibilidade térmica do sieve, ele é muito próximo ao da dentina. Então isso o dente ele acaba aceitando melhor o sieve, tá bom? E existe uma leitura que eu também vou deixar aqui na descrição, que é um guia prático sobre cimento ionômero de vidro. Eu vou sempre tentar deixar o máximo de estudos ou alguma coisa que eu use como base aqui na descrição para vocês poderem acompanhar e até mesmo fazer uma leitura mais aprofundada, caso vocês queiram entender mais como funciona o sieve, quais são as propriedades orgânicas e inorgânicas dele, e aí vocês podem estar se aprofundando um pouco mais, tá bom? Só beber um pouquinho de água aqui. Bom, e agora nós vamos para as cavidades muito profundas. Nas cavidades muito profundas, nós já vamos precisar de um cuidado ainda maior e de alguns materiais diferentes, tá? Mais para frente eu vou conversar um pouquinho sobre alguns estudos que estão vindo sobre o hidróxido de cálcio, porém, por enquanto, o protocolo ainda é o cimento de hidróxido de cálcio autoativado, aí por cima dele nós vamos fazer uma camada de sieve e por cima nós vamos fazer o sistema adesivo. Uma outra opção também é fazer o cimento de hidróxido de cálcio fotoativado e depois o sistema adesivo, tá? Então, quando nós vamos... Deixa eu fazer aqui uma cavidade profunda para a gente ir acompanhando. Vou botar aqui a caneta. Então, vamos fazer uma cavidade aqui muito profunda. Ó. Aqui a cavidade. A cavidade já é menor que 0,5, então já vai ter praticamente ali a qualquer momento uma exposição pulpar. Pronto, tá aqui. Você fez sua cavidade está desse jeito aqui. Quando você for utilizar o hidróxido de cálcio, eu já vou explicar cada detalhe dele, você não faz uma camada grande do hidróxido de cálcio. Lembra que eu falei que o hidróxido de cálcio ele não tem uma boa relação com o adesivo, ele não fornece uma boa camada adesiva. Então o que é que você vai fazer com esse hidróxido de cálcio? Você vai colocar ele pontualmente, ou seja, nas partes que é mais profundas, você consegue diferenciar a dentina esclerosada, que não vai ser uma dentina infectada, tá? A dentina esclerosada ela é realmente escurecida, de um pontinho que é um pouquinho mais rosa, um pouquinho mais avermelhado, que você consegue perceber que ali já seria a polpa. Então o que é que você vai fazer? Você vai vir e vai colocar o hidróxido de cálcio aqui, ó. Um pontinho aqui, que é muito profundo, e aqui você tá vendo que tá muito profundo também. Um pontinho aqui, ó. Só isso. Por quê? O hidróxido de cálcio, ele é muito alcalino. Que é isso? O pH dele é acima de 12. Esse pH alcalino, ele vai ter uma ação bacteriostática e bactericida, ou seja, nenhuma bactéria
vai suportar ficar aqui, tá? Ela vai morrer. Além do mais, que essa ação alcalina que ele tem vai fazer uma necrose aqui nessa parte superficial da polpa. Ela vai estimular essa necrose superficial da polpa. E o que é que acontece com essa necrose? Os odontoblastos vão tentar proteger essa agressão, formando uma dentina reacionária. Então é o mesmo caso que a gente viu lá, né? A polpa, ela, claro, vai... Quando a agressão ela é muito grande, ela pode recuar. Porém, o hidróxido de cálcio, ele vai realmente estimular, de fato, essa polpa a estar produzindo essa dentina reacionária e vai fazer com que tenha uma proteção maior de dentina nessa parte. Então, ou seja, vai aumentar a distância que você tem da cavidade para a polpa. O que é um ponto positivo, porque você vai ter um risco menor de um tratamento endodôntico, tá bom? Então, o hidróxido de cálcio ele vai ser hipermeável aos ácidos. Então, por exemplo, até porque a cárie ela não vai conseguir ficar aqui, né? Porque o hidróxido de cálcio ele tem as suas propriedades antimicrobianas. Ele não tem nem dureza, nem resistência mecânica. Por isso, a gente coloca uma quantidade muito baixa dele. E existe um outro problema, que quando você vai fazer aqui, você pingou aqui o hidróxido de cálcio. É muito comum acabar sujando a parede da cavidade com hidróxido de cálcio. Tem que limpar essas paredes, tá? Não pode deixar, porque o hidróxido de cálcio é solúvel em água. Então, quando você fizer isso aqui e você colocar, por exemplo, um ionômero de vidro, ele não vai conseguir manter. Então, você vai ter espaços aqui, não vai ser legal, tá? Então, você precisa limpar essa região aqui, ó, e deixar de fato ele apenas no fundo da cavidade, tá? Na parte mais profunda. Aí, por fim, por cima, você vai colocar o ionômero de vidro. Já tá até aqui o azulzinho, ó. Você faz a base com o ionômero de vidro. E depois você vai fazer o seu sistema adesivo normalmente, tá? Vai fazer seu sistema adesivo normalmente, depois resina de dentina, resina de esmalte, deixa tudo bonitinho. O que é que acontece? Já existem estudos que falam justamente sobre a necessidade da utilização desse hidróxido de cálcio. Por quê? Quando nós temos a cavidade, nós temos que limpar essa cavidade. Então, atualmente, o que é que está sendo utilizado? Ou clorexidina ou água de cal, que seria a água do hidróxido de cálcio, porém a concentração desse hidróxido de cálcio é muito menor. E você limpa toda a cavidade, ou seja, você vai remover todas, além de remover mecanicamente todo o tecido que está ali infectado, você vai vir com essa solução, ou clorexidina ou água de cal, e vai lavar essa cavidade. Ou seja, você vai terminar de matar todas as bactérias. Então, existem estudos que mostram se realmente é necessário fazer essa aplicação do hidróxido de cálcio aqui no fundo das cavidades. Porém, enquanto não aparece um bater do martelo definitivo, né, que diga que não precisa mais, nós continuamos utilizando o protocolo recomendado, tá? Que seria justamente fazer o hidróxido de cálcio aqui, fazer o sieve e depois você pode fazer a restauração. Tá bom? Aí, por fim, nós vamos ter a exposição pulpar aqui, que é o drama de muita gente. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Mas assim, é muito tranquilo quando você entende os processos, quando você começa a de fato estudar e saber como lidar com os problemas. Então você age de uma forma muito mais tranquila, tá? No protocolo de exposição pulpar, nós vamos fazer o quê? O cimento de hidróxido de cálcio PA, que é o pró-análise. Aqui vai ser só o pó, tá bom? E por cima dele nós vamos vir com o cimento. Aí depois vem o sieve e o sistema adesivo. O que é que acontece? Vou mostrar aqui para vocês. É porque eu não tenho ainda
imagens para poder colocar, tá? Imagem de minha autoria. Porque tem que ser imagem de autoria própria para poder estar utilizando assim em apresentações desse jeito, tá? Então por isso que, como eu tenho um péssimo hábito de não tirar foto dos meus casos, eu acabo não tendo essas imagens para pôr aqui, mas eu já vou começar a providenciar essa blogueiragem, né? De tirar mais fotos. Mas enfim, aqui nós estamos com uma vista de cima, tá? Pensa que nós estamos olhando a cavidade de cima e lá no fundo tem um pontinho preto. Deixa eu até fazer aqui Vou fazer aqui, ó. Um pontinho preto não, um pontinho vermelho. Aqui, ó. Aqui é o fundo da cavidade, ó. Tá assim, ó. Pronto. Aqui é uma vista de cima, tá? Uma vista oclusal. Você percebeu que expôs a polpa? O que é que você precisa fazer? Imediatamente isolamento absoluto. Qualquer coisa que vá trabalhar com a polpa do dente, com a exposição da polpa do dente, você precisa estar com isolamento absoluto. Então, se você estava trabalhando ali com isolamento relativo, nesse momento você precisa mudar para isolamento absoluto. Você vai irrigar bastante com soro fisiológico, de preferência estéreo. Existem algumas pessoas que falam que tem que ser gelado, mas isso não existe nenhum estudo falando isso, tá? Mas precisa ser soro estéreo, tá? Aspiração abundante com soro estéreo, então você vai lavar bastante essa cavidade e vai olhar se realmente teve essa perfuração, tá? Se realmente expôs. Se expôs, o que é que você vai fazer? Você vai verificar a necessidade de, por exemplo, de tratamento endodôntico. Você vai ver. É uma polpa sadia? É um paciente jovem? Primeiro de tudo, você tem que se perguntar isso. É um paciente jovem? Tá bom, é um paciente jovem. Como é que tá esse sangramento? É um sangramento um vermelho vivo ou é um vermelho escuro? É um vermelho que você percebe que é um sangue contaminado? Ah, é um sangue vermelho vivo, então dá ali para tentar, entendeu? Se for um sangue que você percebe que está contaminado, já vai para o tratamento de canal, tá bom? Se você percebe que é um paciente jovem que está ali acabou expondo sem querer a polpa, então você consegue fazer um capeamento pulpar direto, tá? Então você irrigou bastante, viu que é um soro, que é um sangue vivo que está saindo, que não está contaminado. Você vai utilizar uma bolinha de algodão estéreo, vai secar, vai pegar uma outra bolinha com otosporin e vai colocar. O otosporin, ele é um corticoide antibiótico, tá? Você deixa ele lá por 5 minutos. Deixou os 5 minutos, provavelmente já vai parar de sangrar, tá? Deixou por 5 minutos e tirou, você vai secar. Secar com bolinha de algodão, tá? Você não vai usar... Nesse caso aqui, você não usa mais tríplice, tá? Nem para jogar água, nem para jogar vento, nada. Seca com bolinha de algodão estéreo. Secou, fez a visualização, o que é que você vai fazer? Você vai vir com hidróxido de cálcio PA, você vai vir com pó. O pó eu vou colocar... Vou colocar aqui numa cozinha mais... Vou colocar num amarelo aqui. Você vai vir com pó e vai fazer o seguinte. Você vai colocar o pó dessa maneira aqui, ó. Você vai vir pelas bordas e vai colocando um pouquinho de pó. O pó puro mesmo, tá? Existem outros materiais que podem ser utilizados. Aí você vai fazendo aqui, ó, ao redor. E depois você coloca em cima. Pronto, cobriu tudo de pó. O pó você pode fazer como se fosse uma massinha com soro fisiológico, tá? Ele não endurece, vale lembrar disso, para facilitar para você colocar em cima. Mas só você colocando o pó ele vai se misturando com sangue e vai ficar melhor para você manipular, tá? Existem outros materiais que podem ser utilizados, como é o exemplo do MTA, porém não é tão interessante o MTA nesses casos, por quê? Porque do custo. O MTA ele é muito caro se você comparar com o hidróxido de cálcio. Então é mais prático utilizar o hidróxido de cálcio e também mais barato, tá? Mas você pode estar utilizando, caso acabe e você só tem um MTA, você pode também utilizar o MTA, tá? Por cima desse pó que você colocou aqui, você vai vir com o cimento.
Aqui o cimento, eu vou colocar uma corzinha mais alaranjada. Você vai vir com o cimento e vai colocar o cimento por cima desse pó. Aí você vai pegar aqui um pouquinho das bordas, ó, e vai cobrir todo o pó. Não pode deixar nem um pouquinho para fora, tá? Você vai cobrir todo esse pó com o cimento de hidróxido de cálcio. Pronto. Fez a cobertura do cimento de hidróxido de cálcio, aí você vai fazer como se fosse uma cavidade profunda. Então você fez a aplicação do hidróxido de cálcio, você vai vir depois com o ionômero de vidro e vai cobrir todo... cadê o marca-texto? E vai cobrir toda essa região aqui, ó. Vai vir aqui, ó, mas vai cobrir toda essa região com o ionômero de vidro. Tá? Aí já vai ser justamente essa visão aqui que a gente vai ter, tá? Então, se por exemplo, aqui expus essa região aqui, ó. Expôs aqui. Você vai vir com pó, vai colocar. Aí vai vir também, ó, só um pouquinho de cimento, só para cobrir mesmo. E vai cobrir tudo com o sieve, tá bom? E por fim, nós vamos ter o tratamento expectante. O que é o tratamento expectante? Basicamente, você vai fazer o tratamento para avaliar a necessidade endodôntica. Antigamente era muito comum utilizar o óxido de zinco e o eugenol. Ele tem uma ação que não é boa para a polpa, o óxido de zinco e o eugenol, né? E por isso ele entrou em desuso. Hoje em dia a gente usa o hidróxido de cálcio e o sieve no protocolo que eu mostrei aqui. Então você vai fazer isso aqui. Aí, ao invés de você fazer ionômero de vidro, aí depois sistema adesivo e a restauração, você vai fazer uma restauração provisória. Então o que é que você pode fazer? Você pode fazer o sieve até em cima, ou então você faz a base com sieve, depois você coloca um cotosol, por exemplo, para justamente deixar esses de 45 a 60 dias para refazer uma avaliação. O que é que acontece? Você deixou o tempo, o paciente voltou. A polpa precisa estar sadia, obviamente, né? Você não pode fazer um tratamento expectante em uma polpa que você faz o teste de vitalidade pulpar e dá negativo, por exemplo. Você fez o tratamento expectante. Esse paciente voltou depois de 60 dias. Você vai fazer uma radiografia, vai verificar se criou um espaço de dentina reacionária da cavidade para a polpa e você vai remover todo o provisório que você colocou, vai remover o ionômero de vidro, vai remover o cimento de hidróxido de cálcio e vai remover o pó que ficou aqui. Porque você precisa visualizar se realmente funcionou, se realmente formou uma camada que esteja mineralizada. Porque se você passar a cureta e tiver amolecido, significa que não funcionou. Ou então, se continuar o sangramento, significa que não funcionou. Tá? Então aí você já vai ter que partir ali para o tratamento endodôntico. Então, basicamente esse tratamento expectante, querendo ou não, vai acabar sendo... Vai acabar sendo feito nessa técnica de capeamento pulpar direto. Tá? Porque se você fizer a restauração, querendo ou não, o paciente vai te dar uma resposta, né? Se doer. Então você vai ficar sabendo, né? Se funcionou ou não. Porém, o tratamento expectante seria basicamente isso. Você verificar, já fazer ali um provisório, sabendo, e o paciente já sabendo também que pode virar um tratamento endodôntico, tá bom? Bom, é isso. 33 minutos, misericórdia. Falei que ia ser rápido, mas fui conversando e só foi. É isso. Acabou. Aqui um arigatô. Primeiro vídeo aqui. Tem muito que melhorar, obviamente, né? Mas aos poucos a gente vai acertando isso. Vamos conversando. Pode deixar aqui nos comentários se quiser algum conteúdo que eu possa trazer. Eu vou dar uma focada um pouco maior nesse momento para justamente questão de patologia, diagnóstico bucal, tá? Porque é uma área que eu estou precisando focar um pouquinho mais. Então a gente vai passar ali por lesões fundamentais, vai falar outros tipos de lesões, depois vai para lesões malignas. Então eu pretendo me aprofundar bastante nessa questão, tá bom? E é isso. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau. Tô aqui ainda. Cadê?